te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, autor de toda a misericórdia e bondade, que indicastes o jejum, a oração e a esmola como remédio contra o pecado, acolhei benigno e esta confissão de nossa humildade, para que, reconhecendo as nossas faltas, sejamos sempre regenerados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 13, no versículo de 1 a 9. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícia a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado e misturado seu sangue com os do sacrifício que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converteres, irei morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensam que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converteres, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ele procurar figo e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurar figo nesta figueira e nada encontro. Corta, porque ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo, pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo a 3ª semana do tempo da Quaresma. E então estamos nesse caminho de preparação para Páscoa de Jesus. Já no 3º domingo, o tempo passa muito depressa. Então esse tempo nosso é um tempo que rapidamente passa. Então nós estamos no tempo da graça, no tempo da
da oportunidade de nos converter. Para nós nos converter, o chamado da liturgia de hoje é a conversão. Quer dizer, o chamado da liturgia sempre vai ser esse convite de nos aproximar de Deus através da escuta, através da oração, né? Até o Oremos hoje fala dessa práticas que Deus nos concede para que nós possamos viver uma intensidade nesse tempo quaresmal para realmente celebrar a verdadeira Páscoa, porque só vai celebrar verdadeiramente a Páscoa quem se converterem, quem tiver voltado para o Senhor de uma forma concreta. Por isso aqui no Oremos fala dessa prática do jejum, da oração e da esmola. E então, como que vamos nos converter? A conversão é eu olhar para Deus e reconhecer o seu poder, reconhecer o seu projeto, reconhecer a sua divindade. Porque muitas vezes nós não conhecemos Deus. Quem é Deus? Quem é Deus? Aqui no Evangelho fala dessas pessoas, desses galileus que Pilatos tinha matado. Quer dizer, aqui fazem essa pergunta, né, falando desses galileus. Aí Jesus recomenda que se eles não se converter, eles também irão morrer. Por que Jesus faz esse questionamento com os galileus, com aquele pessoal da torre de Siloé? Porque as pessoas não tinham a compreensão quem era Deus. E essa falta de compreensão de quem é Deus pode não nos levar. Quer dizer, se eu não tenho compreensão de quem é Deus, eu não vou me converter. Eu só vou me converter quando eu compreendo quem é Deus. Fanatismo não é conversão. Então aqui Jesus deixa muito claro que a conversão é um conhecimento de Deus. Aqui na primeira leitura, Moisés encontra com Deus na sarça, né? Que coisa linda isso, aquela sarça que se queimava, mas não consumia. Né? Moisés vai se aproximando e Deus fala que aquele lugar tira suas sandálias, porque essa terra é santa, porque lá está a presença de Deus. E aí aquele diálogo de Moisés com Deus, coisa linda, amados. Conversão é isso, esse diálogo com Deus. Essa proximidade que nós conversamos com Deus. E aí Deus então fala para Moisés do seu projeto de tirar o povo da escravidão. Designou Moisés. E Moisés falou assim, mas o que eu falo para aquele povo? Qual é o seu nome? Né? Ele teria, o que falta nós conhecer para se converter? Saber quem é Deus, qual é o nome de Deus, qual a essência de Deus. Aí Deus falou, eu sou o que sou. Estão entendendo, amados? Deus é o que é. Então, não dá para nós culpar Deus dos nossos fracassos. Porque muitas vezes, porque para aquele povo judeu, o que aconteceu com aqueles que foram mortos por Herodes, aqueles que foram mortos pelo acidente lá na torre de Siloé, porque no conceito deles era que era uma maldição, aquilo aconteceu com eles porque eles foram amaldiçoados por Deus. E Deus não amaldiçoa ninguém. Se eu penso assim é porque não conheço Deus. Deus não faz isso. Quer dizer, muitas vezes nós achamos que se aconteceu algo de negativo conosco, a culpa não é de Deus. Não é Deus que vai fazer isso. É as nossas atitudes. A nossa atitude, quer dizer, nós não vimos ontem falar do filho pródigo? O filho pródigo afastou de Deus. Ele afastou do pai. Ao afastar do pai,
ele se afastou do Pai para mergulhar no mundo do pecado. Quer dizer, então foi uma escolha dele. As consequências são as escolhas. Então aqui no Evangelho hoje deixa muito claro que as nossas escolhas que determinam nossas vidas. Então aqui fala que eles foram condenados, quer dizer, a prática deles, o exercício deles, que levaram, não é Deus que fez. E aí então, aqui fala, eu vos digo que não, mas se vós não se convertereis, vai acontecer a mesma coisa. E aí então fala da figueira. A figueira, ela não... Porque o que nós somos? A figueira representa o povo de Israel. Nós somos o povo de Deus. E o povo de Deus, ele é o fruto que vai dar a liberdade ou a condenação. Vai viver o amor ou a morte. É as nossas escolhas. É a nossa conversão. Por isso que Deus pede para se converter. Quer dizer, a palavra de Deus pede para nós se converter, porque se nós nos convertermos, nós vamos reconhecer quem é Deus e nós não vamos ficar culpando Deus, mas nós vamos ficar glorificando a Deus. Aí nós vamos celebrar verdadeiramente a Páscoa. Então a figueira representava o povo de Israel. Então, olha, ele estava indo lá 3 vezes, 3 anos, e nada aconteceu. Então falou, o dono da vinha falou, corta ela. Quem que é o vinhateiro? É Jesus. Ele falou, espera, eu vou fiar a terra, eu vou jogar adubo, e aí se não der, aí então o Senhor corta. Então, amados, assim também somos nós. Nós estamos dando fruto nesse mundo? Será que Deus está visitando nossa vida, nossa história e está encontrando em nós frutos? Ou nós estamos tendo uma outra oportunidade de Jesus, que é misericordioso, que é amoroso, ele quer dar uma fofiada nessa terra do nosso coração, jogar um adubo para fecundá-lo. É um tempo de graça, é um tempo de conversão. A liturgia hoje nos convida. As nossas consequências dos nossos pecados é escolha nossa. Ou a libertação é escolha nossa, decisão nossa. E Deus acolhe, Ele vai colher os frutos. Que nós possamos então dar bons frutos para o reino de Deus. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.